Capítulo 546 Núcleo cristalizado. Um jovem bonito de cabelos negros estava sentado no trono. Em seu ombro, havia uma criatura parecida com um guaxinim que tinha olhos brancos, pelo vermelho acastanhado e uma cauda listrada de preto e branco. No momento, o cotovelo direito desse jovem estava apoiado no apoio de braços e sua cabeça estava apoiada na palma da mão direita. Ele olhou para a direção em que o imperador assim voou e ponderou: droga! O trono do caos pode realmente penetrar através da barreira de energia invisível do palácio mítico. Eu vim para este pequeno mundo sem ter que confiar no altar elemental e portais elementais. Isso significa que eu posso ir e vir a esse lugar como eu queria. Essa capacidade por si só significava que o trono era inestimável. Havia todos os tipos de tesouros naturais escondidos neste lugar. Não importa o quanto os mestres do mundo exterior quisessem, eles tinham que esperar por 20 anos antes de lutar pelos 40 lugares no altar elemental. No entanto, a partir de agora, Fei seria capaz de ir e vir a este lugar com facilidade. Como seu jardim no quintal, ele poderia obter qualquer um dos tesouros naturais deste pequeno mundo. Ele praticamente tinha uma mina de ouro. Skiak! Skiak! O pequeno guaxinim no ombro de Fei de repente começou a fazer barulhos. Pulou em volta e apontou para o buraco no chão. Era o poço mais profundo criado pelas partes do corpo do gigante do fogo depois que ele foi destruído pelo imperador e assim. Será que existe um tesouro aqui? Fei pensou enquanto movia o trono do caos para o buraco usando seu controle mental. O rei sabia que o pequeno guaxinim era conhecido como a besta que procurava tesouros. Era ultrassensível aos tesouros. O fato de estar ansioso significava que ele descobriu algo significativo. Na parte mais profunda desse buraco, havia um fogo alaranjado que continuava a queimar. O fogo era do tamanho de um punho, e o que era estranho era que a chama estava à temperatura ambiente. Nenhum calor extra poderia ser sentido a partir dele. O que é isso? Você quer dizer o que este é o tesouro? Fei se virou e perguntou ao pequeno guaxinim que estava pulando em seus ombros. O pequeno guaxinim acenou com a cabeça e apontou para o fogo com as patas de uma maneira semelhante a como os homens olham quando encontram mulheres bonitas. No entanto, parecia que estava com um pouco de medo desse fogo. Não se atreveu a tocar nisso. Deixe-me ver o que é. Fei desceu ao trono. Ele cobriu as mãos com uma camada de energia prateada antes de estender a mão para o fogo com cautela. Quando ele agarrou o fogo laranja, ele ainda não sentiu nenhuma sensação de queimação. Em vez disso, era quente e suave. Isso fez com que Fei se sentisse em uma primavera quente. Isso deve ser o núcleo cristalizado de um senhor da classe do Sol. Fei percebeu que havia uma substância semelhante a um cristal vermelho no centro do fogo. Era do tamanho de meio punho e era um pouco mole como geleia firme. Fei estava muito familiarizado com a energia contida nele. Era muito semelhante ao poder do gigante de fogo que Domenech acabou de invocar. Assim que Fei retornou a este pequeno mundo, ele primeiro seguiu o imperador e assim Domenech e assistiu sua batalha de não muito longe. Usando a poderosa habilidade furtiva do trono do caos, ele foi capaz de se esconder a menos de 1000 metros de distância e ver a batalha feroz. Seu personagem bárbaro era muito sensível aos surtos de energia, especialmente quando as energias estavam em alto nível. Portanto, ele ainda tinha uma lembrança vívida da energia que o gigante do fogo exibiu. Fei tinha quase uma certeza de que o cristal vermelho na sua mão era o núcleo daquele gigante de fogo. Domenech disse que ele queimou seu núcleo da classe Sol. Depois que ele foi derrotado pelo punho de dragão do imperador e assim, ele não teve tempo de acender o núcleo da classe Sol completamente e teve que escapar rapidamente. O restante do núcleo da classe Sol foi abandonado e caiu no chão ao lado das partes do corpo do gigante de fogo. Fei quase instantaneamente adivinhou a origem desse cristal vermelho. Ele não estava longe da verdade. Este é um núcleo de um Lorde da classe Sol. É uma fonte de energia de alto nível e também contém a compreensão das leis naturais da perspectiva de um Lorde da classe Sol.
Isso é muito raro. Se uma elite da lua cheia obtivesse suas próprias mãos, eles seriam capazes de adquirir a energia e a compreensão das leis naturais, tornando-se instantaneamente um lorde da classe Sol sem ter que se cultivar por dezenas ou mesmo centenas de anos. Pena que Fei não conseguia cultivar energia de guerreiro ou energia mágica. Portanto, este item era inútil para ele. No entanto, posso guardá-lo para os guerreiros de Chambord. Quando alguém alcança o pico da lua cheia, eles poderiam usá-la. Espere, o imperador, e assim ficou aqui por vários minutos. Porque ele não descobriu esse cristal? Ele não sentiu isto, ou isto está abaixo dele. Fei pensou. Tanto faz. É inútil pensar nisso. Fei balançou a cabeça e decidiu não tentar entender as mentes de pessoas como o imperador, e assim. Quando ele estava prestes a selar este núcleo cristalizado usando os métodos que a cara lhe ensinou e colocá-lo em seu anel de armazenamento, o pequeno Guaxinim, que se agachou no ombro de Fei, de repente fez o seu movimento. Depois de observar atentamente a situação e perceber que esse núcleo cristalizado não era perigoso, ele pulou na mão de Fei e tirou um pouco como se fosse um peão. Puff! Pequenos raios de fogo jorraram instantaneamente das orelhas, da boca e das narinas desse carinha. Ele revirou os olhos e cambaleou antes de cair na mão de Fei como se estivesse bêbado. Esse carinha pode consumir diretamente núcleo cristalizado. Fei descobriu que, embora esse carinha estivesse bêbado, não estava em perigo. Depois de comer uma pequena porção do núcleo cristalizado, seu pelo ficou mais liso e brilhante, como se estivesse banhado em azeite de oliva, e seu corpo rechonchudo ficou ainda mais gordo. Droga! Um carinha tão ganancioso! Você merece! Fei riu e repreendeu o pequeno Guaxinim, uma vez que não conseguia nem se mexer. Apenas olhou para ele com olhos embaçados. Desde que foi o pequeno Guaxinim que descobriu este núcleo cristalizado, uma pequena porção pertencia a ele. Depois de voltar ao trono do caos, Fei de repente sentiu 2 surtos de energia a cerca de 100 km a oeste. Essa emanação merda! Como se Fei percebesse algo, seu rosto mudou de cor. O trono do caos estremeceu levemente, e Fei, o pequeno Guaxinim e o trono desapareceram. Droga! 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 E assim. Eu, Domenech, juro que te farei pagar. Eu garanto isso com a honra do nome da minha família. Assim que Domenech escapou, correu como um lunático. Ele temia tudo o que via, desde que se sentia como se assim estivesse em todos os lugares ao seu redor. Portanto, esse medo de assim fez com que ele queimasse ainda mais seu núcleo da classe Sol restante, e ele correu a uma velocidade insana. Depois que ele viajou por mais de algumas centenas de quilômetros e não pôde mais sentir a familiar onda de energia atrás de si, ele finalmente se acalmou um pouco. Droga! Eu perdi tanto nessa viagem. Mais da metade do meu núcleo da classe Sol foi usado. Se eu não sugasse elementos puros de fogo ao longo do caminho, eu poderia ter caído abaixo do reino da classe Sol. Por quê? Por quê? Porque esse bastardo, e assim, é tão forte. Como ele pode lutar contra um lorde da classe do Sol estando no pico da elite da lua cheia? Ele pensou. Domenech pensou que ele seria capaz de derrotar seu inimigo depois de avançar para a classe Sol, mas ele foi espancado como um cachorro sem teto. Embora ele estivesse com raiva, ele estava mais confuso. Era raro uma elite no pico da lua cheia derrotar um lorde da classe Sol sem usar nenhuma ajuda externa como as armas de combate nível divino. Felizmente, esta é a região central do Palácio Mítico. Os elementos naturais são abundantes aqui, e as leis naturais são muito claras. Eu devo ser capaz de recuperar depois de 10 dias de cultivo. Assim que eu retornar ao Império Leon, informarei o Imperador Juninho. As tropas do Império irão para o norte e facilmente acabarão com Zenith. Enquanto pensava nisso, diminuiu a velocidade e procurou um lugar escondido para cultivar. De repente, uma onda de energia sutil, mas sombria, atraiu sua atenção. Alguém está tentando avançar para a classe Sol aqui. Este poder aterrorizante.
É sombrio como um abismo imortal. O que é isso? Energia dos mortos-vivos. Não exatamente quem é. Ele ficou intrigado com essa onda única de energia. Ele usou uma técnica furtiva e tentou se aproximar da montanha à sua frente. Ele viu todos os mestres que entraram neste pequeno mundo, mas ele não viu ninguém que estava à beira de avançar para a classe Sol. Quem é esse? Quem tem tanto acúmulo que ele ou ela está confiante em avançar? Pelo jeito, parece que essa pessoa está prestes a ter sucesso. Um outro Lorde da classe Sol vai nascer. Domenech sentiu sorte. Ele era um Lorde da classe Sol e conhecia muitas técnicas secretas para os Lordes da classe Sol. Se ele pudesse atrair essa pessoa que estava prestes a se tornar um Lorde da classe Sol e prometer a essa pessoa muitas recompensas usando o nome do Império Leon, ele poderia convencer essa pessoa a se juntar a ele. Se eles pudessem coordenar bem, ainda havia a possibilidade de ele matar o Imperador e assim neste pequeno mundo,